Olá, professores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que esse vídeo esteja ainda encontro de bastante informação, de curiosidade, porque hoje a gente vai abordar um assunto que é sobre o autismo, né? O transtorno do espectro autista. E ele está muito presente nas nossas escolas, né? Eu entrei aqui na diretoria em 2014 e de lá para cá nós tivemos um aumento significativo do número de autistas na nossa diretoria. Particularmente o ano passado, quando eu recebi as listas da demanda de alunos vindos do município ou de outras regiões do Brasil, nós tivemos um número de 50% de todos os alunos que nós estávamos recebendo, público-alvo da educação especial, que é aquilo que a gente já conversou sobre público, eles eram autistas, né? Então a gente precisa ter um olhar muito peculiar com relação a esse transtorno mental. Beleza? Então vamos lá. A legislação que ampara esses meninos é a Resolução 68, né? Que ela fala sobre todas as deficiências, o público-alvo da educação especial, né? A garantia de direitos dela, a gente já olhou para ela no nosso primeiro encontro, né? E exclusivamente existem as instruções da CEGEB, né, a antiga CEGEB, que saiu no Diário Oficial do dia 14 de janeiro de 2015 e que vem conversar sobre as deficiências, as especificidades das deficiências. Então, existe uma instrução específica para o transtorno do espectro autista. Existe para deficiente intelectual, existe para deficiente físico, existe para deficiente auditivo, visual, mas nós vamos hoje falar sobre o transtorno do espectro autista, tá bom? Então, vamos lá, pensando, né? O autismo, ele está muito em pauta, né? Tanto na mídia, como em questões de repercussão, né? Na imprensa. Eu, como professor, nunca dei aula para nenhum autista. O que eu sei sobre o autismo, né? Eu já procurei me informar sobre esse transtorno, o que as pessoas falam, o que eu já ouvi falar sobre o autismo. Eu particularmente, quando ouvi a primeira vez na minha vida que eu ia ter um aluno autista, eu fiquei assustada, né? Confesso para vocês que eu fiquei. Mas foi, acho que, um dos anos mais prazerosos no meu magistério, né? Eu aprendi muito com o autismo. E a nossa dúvida, né? O aluno com autismo, com TEA, né? Com o transtorno do espectro autista, ele aprende, né? Em algum momento. Os alunos autistas, eles têm um comprometimento na comunicação, né? Todo aluno autista não fala, né? Então vamos lá. Vamos refletir aí juntos com relação a essas questões, né? Autismo, se eu tive curiosidade, né? Ouvir falar, eu acho que a mídia traz bastante isso, né? Nessa tela, inclusive, tem o laço, né, que representa o autismo. Então, alguma coisa eu já ouvi dizer sobre o autismo. O aluno autista, ele aprende? Ele aprende. Ele tem um transtorno mental, né, que é do espectro,
e ele aprende. O que ele aprende depende do grau de autismo que ele tem, né? É aquilo que a gente vai pensar na hora de propor as coisas para ele. Então, ele aprende? Sim. Agora a questão é o que ele aprende e de que forma que ele vai aprender. E refletindo aí sobre a fala, né, a questão da comunicação, grande parte dos nossos alunos autistas não falam, né, não verbalizam, mas eles se comunicam, eles têm alguma forma de comunicação. Existe a dificuldade, mas eles se comunicam sim, tá bom? Então, vamos ver aí o que é o autismo, tá? O autismo é um transtorno, né, do espectro autista, que a gente usa muito essa sigla para abreviar, que é o TEA. Refere-se a uma série de condições caracterizadas por desafios com habilidades sociais, comportamentos repetitivos, fala e comunicação não verbal, que é aquilo que a gente conversou. Eles falam, não falam, né? Bem como por diferenças únicas, ou seja, cada autista tem uma característica, tá bom? Os sinais mais óbvios, né, mais claros de que uma criança tem autismo, ele surge por volta entre 2 e 3 anos de idade, né? Fica mais evidente, porque é depois dos 2 anos que a gente vai perceber que a criança está com um retardo na fala, né? Ela não fala. O que será que acontece, né? E aí a família vai questionar o porquê, né? E buscar o diagnóstico. Mas existem casos de diagnósticos precoces aí de crianças com 18 meses, né? 1 ano e meio mais ou menos. E vale a pena a gente ressaltar nessa questão da idade que quanto antes a criança recebe o diagnóstico, antecipa os acompanhamentos. Antecipando os acompanhamentos, essa criança vai ser estimulada, né? E dependendo do grau de autismo dela, o desempenho dela, tanto escolar, como social, como de linguagem, ele vai ser melhor, né? O atraso do diagnóstico, né? A demora do diagnóstico agrava demais a situação dessas crianças com relação às defasagens que o próprio espectro causa, tá? Sabemos agora que não há um autismo, né? Mas muitos tipos, causados por diferentes combinações de influências genéticas e ambientais. Então, eles carregam geneticamente, né, a propensão para o autismo, mas o ambiente, ele diz muito sobre o desenvolvimento de habilidades dessa criança, né? Quanto antes e quanto mais estimulado nas suas dificuldades, melhor ele vai ser, tá? Mais funcional ele vai ser. O termo espectro reflete a ampla variação nos desafios e pontos característicos por cada pessoa com autismo, né? É desafiador porque existe uma série de peculiaridades, né? Especificidades dentro do autismo. E quanto mais a gente conhecer, melhor é a defasagem. Só para a gente concluir essa tela, né? O que a gente precisa saber sobre autismo é que existem graus diferentes, né? Existem particularidades, peculiaridades específicas para cada um, né? Não é diferente de todos,
né? E a gente depois vai olhando com a mudança dos slides aí, a gente vai conhecendo um pouquinho mais e eu tenho certeza que vocês vai ilustrar a imagem daquele aluno que tem lá na escola, de encontro com aquilo que eu pretendo falar, né? Mas vamos ver. O grau de autismo, né, ele está definido no DSM-5. Esse DSM-5 é o Manual de Transtornos Mentais e ele é feito, né, em conjunto, ele é 5 porque já existiram outros anteriores. Por quê? Né? Porque as coisas vão se atualizando, né? Vão surgindo novas pesquisas, vão surgindo novos estudos, vão surgindo outros indivíduos com outras características, e isso faz a junta médica, né, que isso daí é feito por médicos, psiquiatras, neurologistas, eles se reúnem, né, e determinam as mudanças. E hoje, né, o DSM-5, que é o mais atual, ele divide o transtorno do espectro autista em níveis, né? Para ficar mais simples de se compreender dentro de cada nível as especificidades, tá? Então tem o nível 3, que é o mais grave, que precisa de apoio muito substancial, né? É um indivíduo aí, uma criança que tem comprometimentos severos com relação à habilidade social, geralmente bastante agressivos, não fazem quase nenhum contato visual, e precisam de apoio muito substancial, né? Ele precisa ficar em vigília, a família, né, a pessoa que é responsável, o cuidador dele, a família, durante todo o tempo, tá? No nível 2, eles estão nas nossas escolas, né, eles precisam de apoio substancial, não tanto como no nível 3, mas precisa de apoio em quase tudo também. E o nível 1, ele precisa de apoio, porque ele não dá conta de fazer as coisas sozinho. Mas muitos dos nossos alunos de nível 1 são os nossos alunos que aprendem a ler, que aprendem a escrever, né? O autismo, ele não está associado à deficiência intelectual, embora grande parte dos nossos alunos tem deficiência intelectual associada ao autismo. Ele aprende a ler, ele aprende a escrever, e aquilo que ele vai aprender é a gente que vai determinar, né? É aquilo que a gente vai propor. A família propõe algumas coisas quando ela tem diagnóstico e passa por um especialista, e começa os atendimentos com terapia ocupacional, com fonoaudiólogo, com psicólogo. A gente lá na escola também determina algumas coisas, né? E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E ver o que é mais importante naquele momento para o aluno, né? O que ele vai aprender. Esse aluno que eu falei para vocês, que eu dei aula, ele era bastante comprometido, tanto que ele acabou indo para uma escola especial depois de um tempo. E ele gritava muito, mas foi um menino que eu tive percepção, era uma primeira série, né, na época, e ele tinha 6 para 7 anos, que ele não dava conta do papel, né, mas eu não tinha cuidador, né, período ainda, na época que não tinha cuidador, eu era professor, PEB 1, mas eu ensinei ele naquele ano,
ir no banheiro e voltar para a sala de aula, né? Parece tão pouco para quem está na escola para aprender, né? Com as expectativas que a gente tem na primeira série, na época, que o nosso aluno termine a primeira série lendo, né? Esse aluno estava tão distante, mas eu ensinei duas coisas a ele. Ensinei ele ir voltar do banheiro e ensinei ele a entrar na fila e comprar lanche na cantina, que, né, tinha uma cantina boa lá nessa escola, e eu ensinei ele pegar a fila, né? Ele não era verbal, ele não falava, e foi assim. Eu tenho contato com essa família até hoje, e hoje ele está com 19 anos, vai fazer em setembro, e ele está começando a aprender a ler, né? E para mim é uma alegria muito grande, um orgulho muito grande. E a mãe, até hoje ela me diz que o Vitor teve um grande caminhar comigo, né? E a gente acha que é tão pouco, né? Quando a gente está lá na sala de aula, poucos avanços que são tão significativos lá na vida dele naquele momento, né? Eu iniciei a vida dele escolar e o quanto foi bom isso para ele, né? Aprender dentro de um ambiente escolar, ir e voltar, é um avanço tremendo para um autista comprometido, né? Então vamos lá, continuar. Então vamos ver lá aqui na nossa rede, né? O que a gente pode oferecer para os alunos autistas. Nós temos as salas de recurso, 3 escolas que atendem uma região, né? Uma determinada região. Quando eu entrei na diretoria em 2014, tinha a escola tenista, né? Que hoje é tenista, antigo Jardim Rocim. E depois nós abrimos, com a demanda, né, aumentando demais, a gente abriu em mais 2 regiões daqui de Campinas. Mais aqui na região central, né, que pega na região ali do Parque Prado, na Escola Procópio Ferreira, e na Escola Eduardo Barnabé, que fica na região dos Diques, e continua lá no antigo Jardim Rocim, na Escola Tenista, a sala de recursos. A sala de recursos, o atendimento educacional especializado, né, o AEE, que a gente também já conversou sobre isso, ele funciona exclusivamente no contraturno. Ou seja, o aluno que estuda de manhã, ele vai na sala de recursos à tarde, exclusivamente, tá? Quem diz isso é a resolução, não sou eu, tá bom? E ele vai quantas vezes na semana o professor avaliar e ver a necessidade. Então, é importante dizer que é na sala de recursos que as habilidades dele, que ele tem comprometidas, vai ser trabalhada, né? Então, se ele é verbal, mas não consegue dar recados, então na sala transmitir verbalmente um recado, né? A minha professora pediu um apagador, beleza? Ele vai, eu vou trabalhar com essas questões com ele lá na sala de recursos. Lembrando, voltando, dizer lá do nosso primeiro encontro que sala de recursos é um espaço multifuncional onde o aluno vai ter vai ser oferecido propostas para ele de trabalho, onde desenvolva as habilidades que ele tem comprometida. E como eu sei o que ele tem comprometido? O professor da sala de recursos, a primeira coisa que ele faz no início do ano é acompanhar esse aluno, conversar com a professora da sala regular, conversar com a equipe escolar, conversar com a família, conversar com o cuidador desse menino, né?
e fazer uma avaliação para ver o que é que ele tem para ser trabalhado. Né? O que eu preciso trabalhar durante aquele ano, que habilidades eu preciso trabalhar com ele, que hoje são mais significativas para o avanço dele lá na sala de aula, tá bom? Então, a sala de recursos trabalha habilidades. E tem que ser no contraturno, tá bom? Só para dizer assim para vocês, a gente já até conversou um pouquinho sobre isso, mas só para a gente dar uma retomada. A sala de recursos, de acordo com a avaliação, o aluno ele vai. Ele também tem as aulas, né? Assim como tem no regular, ele tem as aulas dele. E ele pode, cada vez que ele vai no recurso, na sala de recurso, naquele dia, segunda-feira, ele vai de segunda-feira? Vai. O mínimo de aulas que ele vai ter no recurso são 2 e o máximo 3. Então, ele não pode ir para o recurso para ter uma única aula e ele também não pode ir ter 4. Então, mínimo 2, máximo 3. E os atendimentos, ele pode ter semanalmente até 8 aulas, divididas aí dessa forma que eu estou dizendo para vocês, não ultrapassando as 3 por dia. Mas quem avalia isso é o professor da sala de recursos, tá bom? Os alunos com autismo têm direito ao cuidador, né? A gente tem o apoio desse profissional na escola. E o cuidador para o autista, a gente precisa muito discutir o caso da necessidade do autista, daquela escola, ele ter cuidador. Tudo que a gente pensa, tudo que a gente quer, nós trabalhamos aqui, aí, para que, e lá na casa deles, né? Para que eles sejam autônomos e independentes. A gente precisa avaliar até que ponto um cuidador é benéfico na vida dele escolar, né? Se não vai ser um apoio que ele não precisa e um grau de dependência também que ele não precisa. Ele ser autista não condena esse menino não fazer amizades, porque ele tem comprometimento social, né? E não condena ele não se comunicar. Tudo que o espaço escolar ele é muito rico, né? Haja visto que nós estamos afastados das escolas e quanta falta a gente sente, né? Eu estou na diretoria e sinto muita falta da escola. Cada vez que eu vou para a escola, para mim é uma grande alegria. E para as crianças também, né? Então, o cuidador, quem avalia a necessidade, eu vou sempre acompanhada de um supervisor, né? Procuro ir e a gente sempre pergunta para a família, né? Porque o nosso cuidador ele é para higiene, alimentação e locomoção. Higiene, se ele vai no banheiro, se ele pede para ir no banheiro, se ele tem algum gesto, né, que é que a gente compreenda que é o banheiro, se ele vai, volta, se ele se limpa direitinho. E alimentação, se ele come sozinho, com autonomia, não precisa ninguém pôr na boca. E a locomoção é o cadeirante, o aluno que faz uso de algum... que tem uma deficiência física, né, que comprometa ele se locomover. Geralmente, os alunos maiores, os autistas um pouco maiores, né, depois do 4º, 5º ano, a gente percebe que ele já aprendeu a ir no banheiro, que ele se alimenta sozinho, que ele, se ensinar para ele, se ele conhecer os ambientes, ele consegue se deslocar de um para o outro. E daí, muitos deles não precisam de cuidador.
né? Agora, os alunos que chegam pequenininhos, né, de 5 para 6 anos, eu acho muito importante que eles tenham o apoio do cuidador, a não ser que ele tenha um autismo muito leve e que ele dê conta de fazer essas... não precise mais desse apoio, que ele dê conta de fazer sozinho tudo que ele precisa, de higiene, alimentação e locomoção, né? Mas eu acho importante no primeiro aninho, quando eles chegam na escola, ter alguém de referência. Além do professor, ele ter uma referência no espaço externo. O autista, tudo que é novo para ele é muito difícil, né? Então, se localizar no espaço escolar, ter como referência algumas pessoas, a diretora, a vice-diretora, a coordenadora, a professora da sala, a merendeira, a professora de educação física, a professora de arte, né? Então, ele se organizar nessa nova rotina, nesse novo espaço, eu acho bastante importante, né? Por isso que, geralmente, mesmo as famílias falando... ele vai no banheiro sozinho, ele come sozinho. Eu ainda acho que é importante que eles tenham, até por conta das experiências que a gente passa, né? Isso não quer dizer que o cuidador vai permanecer com ele até o 5º ano, porque o cuidador é um profissional de apoio temporário, né? No caso do autista é temporário, durante um determinado período que ele vai precisar desse apoio, mas o que a gente quer é que o cuidador, eles são treinados para isso, que ele dê autonomia. Então, o aluno que come em casa sozinho não tem necessidade do cuidador ir lá com ele, pôr ele sentado, ir lá buscar o prato de comida, pôr na frente dele e ficar ali o tempo todo, né? Se ele consegue dar conta de ir, o cuidador é para ir acompanhar, é ali que pega a merenda, né? Então acompanha na fila, ele pega a fila, ele pega o pratinho dele, das mãos da merendeira, e ele se desloca até o lugar do lanche e come sozinho, tá bom? Outra coisa, o transporte ligado, né? Aquelas peruas brancas cheias de lápis. O ligado tem um parecer da equipe de educação especial e tem um parecer e tem uma ficha médica. Então, o ligado para o autista, na resolução que fala sobre esse tipo de transporte gratuito para os alunos público-alvo da educação especial, para autista, é só se ele se tem acompanhado de comorbidade, se ele tem alguma outra coisa além do autismo, né? A deficiência intelectual ou outros comprometimentos, né? Que prejudiquem a sua mobilidade. Então, quando a gente vai dar parecer para o transporte, a gente tem que olhar para isso. O autista, ele tem problema de locomoção? Não, ele não tem, a maioria não tem. Nós temos sim cadeirantes com autismo, né? Mas não é a maioria, né? Os nossos alunos autistas, eles têm autonomia não, eles têm, eles se locomovem. E quem diz das necessidades dele na saúde, o problema na locomoção é o médico. E na ficha do ligado está escrito, está bem descrito isso, tá bom? Outra coisa que a gente dá uma atenção bastante especial para os alunos autistas quando eles chegam pequenos, né? Geralmente pequenos, é para a gente ver quais encaminhamentos a gente vai fazer, né? Que não para ali no ligado, no atendimento da sala de recursos, né, o encaminhamento para a sala de recursos e o cuidador, né? O menino com autismo, quando ele chega na escola, muitas vezes é um aluno de nível 3 e que ele precisa passar por uma avaliação
e talvez a escola regular não seja o mais indicado para ele. E quem avalia isso é a equipe de educação especial. O aluno que precisa de apoio muito substancial é aquele aluno que não vai dar conta de aprender aquilo que é proposto no currículo da rede. Ele precisa ser trabalhadas todas as habilidades que ele não tem desenvolvida para ele partir para o aprendizado. Então, a gente diz que esse aluno, ele não dá conta do currículo da rede, ele precisa do currículo funcional natural. Muitas vezes, desfraldar, ir para uma escola especial onde tem o apoio de profissionais que vão ajudar a desfraldar, que vão ajudar ele controlar as estereotipias, né? Aqueles movimentos, aquela desorganização de sensório, né? Que prejudica demais, não tem como esse menino ficar lá na sala. Muitas vezes eles chegam logo no primeiro aninho, que a gente diz sempre para a escola, ele vai ficar o primeiro ano na escola. Durante o período dele na escola que a gente avalia se ele vai dar conta ou não vai dar conta. Mas tem casos tão graves de nível 3 que a gente faz os encaminhamentos logo no primeiro ano. Não é regra, né? Geralmente eles ficam um ano, a gente precisa deixá-los no convívio da escola, com o cuidador, para ver como ele se comporta e se ele dá conta, né? Não dá para ele ir lá 1, 2 vezes com a mãe e a gente dizer que não dá conta, tá bom? Então, essa é uma questão que a equipe de educação especial olha muito e está pronta aí para atender a escola sempre no começo do ano, de acordo com as queixas aí do menino no ambiente escolar. Vamos falar um pouquinho das características aí dos alunos autistas, né? Lembrando que o autismo tem diferentes graus e dentro dos níveis é que tem os graus. Então, quando a gente fala de algumas características do autista, vocês vão olhando aí e vão pensando, quem conhece autista, quem já trabalhou com autista, o que é que vocês reconhecem naquele aluno, né? É um teste bom para a gente fazer e para a gente conhecer um pouco o autista. Todas essas características estão em todos os autistas? Não, tá? Não. Não gostam de contatos físicos, né? Alguns não gostam mesmo, né? Se você põe a mão, ele tira. Se você põe a mão nele, ele se esquiva e corre. Ele não gosta. Nós estamos falando, de interação social, tá? Nós vamos falar da interação social, onde pega mais, né, no autismo e na comunicação. Então, vamos ver. Interação social, não gosta de contato físico. São todos? Não. Esse aluno que eu ilustrei aí para vocês, que foi meu, ele não gostava de contato físico. Isso não quer dizer que ele não é afetuoso e não é carinhoso. Muitos deles não gostam do toque da mão, do toque do braço. Mas isso não quer dizer que ele não goste de carinho, não goste de atenção e que ele não goste de dar carinho e não goste de atenção, tá bom? Ele gosta muito de brincadeiras de giro, de balanço, de empilhar coisas, de enfileirar coisas. Tem a aversão a barulhos altos em graus diferentes, tá, gente? Tem aluno que precisa, durante o período de adaptação, o recreio, né, a hora do intervalo, é muito tumultuado, é muito barulhento. E a gente sabe que a grande maioria, né, como os graus são diferentes, a grande maioria tem essa intolerância aos ruídos.
E a gente pede no período de adaptação, né, que a legislação permite isso, nos primeiros momentos que a mãe vá buscá-lo, ele vai na hora da entrada, às vezes não dá conta daquele barulho do portão, ele entra por outro portão, que a mãe vai buscar antes do intervalo, antes de bater o sinal do intervalo, a mãe vai buscar, né? E depois a gente vai aumentando isso gradativamente. A temporalidade para o autista, embora ela seja prevista em lei por conta do sofrimento do aluno, da criança nesse período de adaptação, do aluno ou do adolescente, ele não é eterno, tá? Ele tem que participar de todas as atividades, aumentando o seu tempo de 5 em 5 minutos, de 10 em 10 minutos. Então, quem vai avaliar isso é a equipe escolar, né? Para introduzindo ele na rotina, que a gente vai falar bastante hoje sobre rotina, tá bom? Instabilidade de humor, né? Às vezes a gente não sabe nem porquê, pronto, levanta, sai, bate porta, sai correndo, né? Tá tudo bem. O que será que desorganizou essa criança para ele mudar de humor tão rapidamente, tão repentinamente? Uma dificuldade acentuada no uso de comportamentos não verbais, né? De fazer o contato visual, que é uma das características do autista, a expressão facial e os gestos. Então, ele tem dificuldade em contato visual, expressão facial e nos gestos. Ele não faz isso com muita autonomia. Dificuldade de fazer amigos, mas a gente estimula para que isso aconteça, e a escola é o espaço onde isso proporciona, né, um grande exercício. Dificuldade de compartilhar emoções, ele sente, ele está sentindo, mas ele não compartilha. Ele está incomodado com o barulho, mas ele nunca vai falar para você que ele está incomodado com o barulho, né? Eu separei em grupos para fazer um trabalho na sala. Os outros fazem, mas ele fica extremamente agitado, desorganizado, mas ele não vai te dizer nunca, ou quase nunca, que ele está incomodado com o barulho, com arrastar de carteira, que para a gente são coisas muito simples, da nossa rotina, do nosso dia a dia na escola, né? Isso pode ser um desconforto para ele que gere uma emoção de raiva, de irritabilidade, que ele vai agir e pouco falar, né? Então ele não vai falar que ele está daquele jeito, que aquele comportamento dele está associado a uma emoção que ele está sentindo, que é de raiva, que é de desconforto, que é de irritabilidade, tá bom? Dificuldade em interpretar e entender situações dos outros, né? Reciprocidade social e emocional. Ele pode até ver a mãe chorando, mas ele não sabe por quê, né? Ele pode até se aproximar da mãe porque ela está triste, mas ele não entende porque ele tem uma dificuldade de interpretar o porquê, né? Por que ela está assim? E outra característica aí, né, são os risos inadequados ou fora do contexto. Eu acho, quando a gente fala disso, a gente pode pensar bem na imagem, né, naquela imagem do quebra-cabeça, né, bastante fragmentada. E a gente não sabe exatamente naquele momento qual é o significado, como ele tem dificuldade de entender, de compreender, de compartilhar suas emoções, o que é que está acontecendo, né? Então, do nada, né, começa aquelas risadas, ele ri, e a gente não compreende mesmo, né? E dificilmente ele vai contar
qual o motivo daquilo. Vamos olhar lá um pouquinho agora, nós vamos falar sobre a comunicação. Aquilo são comportamentos sociais e agora a gente vai falar sobre a comunicação. Todo autista ele tem um atraso ou uma falta de linguagem, né? Ou seja, ele não é verbal ou a verbalização dele ocorre de forma atrasada, com algumas dificuldades. Com a fala presente, a dificuldade em iniciar e manter uma conversa, então ele nunca busca, ele nunca procura uma parceria para conversar. Se você se aproximar, no verbal, se você se aproximar, talvez você consiga. Então, fica por meio de perguntas e respostas. Ele não mantém uma conversa. Já conversamos sobre os graus diferentes, tá, gente? Isso que eu estou falando não são todos. Às vezes é uma coisinha ou outra de comunicação e de habilidade social. Uso repetitivo de linguagem, então ele repete, fala dos colegas, né? Então um colega chega e fala assim, hoje eu trouxe minha maquete da aula de geografia, né? Daí fica ali aquela maquete, ou minha mãe vai trazer na hora do intervalo a minha maquete de geografia sobre o relevo. E ele fica repetindo, né, o tempo todo. Vai trazer a maquete de relevo, vai trazer a maquete de relevo, olha, vai trazer a maquete de relevo, vai trazer a maquete de relevo. A professora, né, as falas da professora e às vezes cenas de filme que a gente nem entende porque eles gostam de um determinado assunto e assistem dezenas de vezes o mesmo filme e alguma cena particular ele pode ficar repetindo a frase daquela cena de forma descontextualizada muitas vezes. Não faz brincadeiras de faz de conta, eles têm a imaginação, né, a criatividade, mas desculpa, não é criatividade, a imaginação bastante comprometida, então essas brincadeiras de faz de conta é ausente no autista. Como uma criança brinca de casinha, né? E cria aquela personagem, meu filhinho, esse é o espaço da cozinha, esse é o espaço que eu vou usar nos alunos que não têm o transtorno do espectro autista. Esse faz de conta ele acontece com muita naturalidade, né? Ele brinca e conversa sozinho no seu faz de conta, né? Nós adultos fazemos isso, imaginando algumas situações. Isso o autista não tem. O comportamento repetitivo, né? Que são as manias, alguns movimentos nas mãos, outros na cabeça, outros com o próprio tronco, né? Aquele movimento de ir e vir, ir e vir, ir e vir. Ele faz isso para se estabilizar. Ele sabe que tem alguma coisa errada, né? Então, balançar as mãos, mexer, bater na orelha, bater em algumas partes do corpo, né? Chacoalhar o tronco é uma forma dele ficar mais tranquilo, tá bom? Interesses restritos a determinados assuntos ou atividades, né? Foco único de interesse, por exemplo, gosta de dinossauro, né? Então ele só fala de dinossauro, o caderno dele só tem dinossauro. Quando você fala de outra coisa, ele repete dinossauro, 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 né? Então eu tenho que inicialmente aproveitar esse foco de interesse dele para introduzir algumas coisas na aprendizagem dele. Use isso como recurso para vocês trabalharem, tá? Ele segue rotinas e rituais.
Eu conheci uma família que o filho de 21 anos era um autista e a família pedia, a senhora, para mim, né? A senhora tem post-it? E chegou né? Não carrego post-it na bolsa. Hoje eu carrego. Porque diz que o menino usava post-it nas paredes para organizar ele a rotina dele. Era uma família que estava chegando de Caraguá e ela tinha marcado o médico por menores que eu fui ver para cuidador, para ela, que tinha lúpus, e esse filho de 21 anos ela ainda não tinha marcado porque ela tinha que antecipar com muito tempo de antecedência para ele organizar a rotina dele para injetar um médico, uma consulta médica ali na rotina dele, de tão inflexível que ele era, de tão difícil que ele era. Rotina. Rotina é a coisa mais importante que a gente tem para fazer lá na sala de aula. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês como que a gente constrói uma rotina aí para os autistas, tá? Que vai ajudar muito, me ajudou muito quando eu tive autista. Foi uma dica que eu carrego para minha vida. E hoje aqui na Educação Especial, as pessoas que eu dou essa dica aproveitam e às vezes me dão até retorno assim, nossa, o problema que eu tinha acabou, né? São dicas que a gente conversando, a gente vai colocando aí em pauta para vocês. Os maneirismos, né, motores, que está muito ligado a esses rituais, as rotinas, o uso repetitivo, tanto de gestos como da fala. E aí tem outras características, né, com associação aí do comportamento e da comunicação. Eles têm uma preocupação insistente com partes de um objeto do que ele num todo, né? A gente diz assim, ele não dá a função para o brinquedo, ele não pega o carrinho, em diferentes graus, tá, gente? Ele não pega o carrinho e brinca com o carrinho como se tivesse a rua, o carrinho, né? Ele faz a curva. Não, ele fica com a rodinha do carrinho. Né? Então, ele não usa o carrinho com a função dele, que é de andar. Né? Ele pega a rodinha e fica girando, 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 girando. Tá? Então, em vez do todo, ele se preocupa com uma parte só. Tá? Não compreende expressões emocionais, gestos e símbolos ou metáforas, né? Eu acho que a gente já conversou bastante sobre isso, mas quando a gente usa metáforas, por exemplo, quando a gente fala o céu da boca, né? Ele tem um nome científico, não é céu da boca, a gente apelidou de céu da boca para ficar mais fácil da gente, sei lá, desde que eu me conheço por gente, a parte de cima da arcada dentária é o céu da boca, né? O que será que ele pode pensar, né? Quando a gente fala de céu da boca, né? Uma metáfora que a gente usa, um apelido, sei lá, e que ele não compreende. Tá? Refere-se a ele mesmo na terceira pessoa, então ele chama Ricardo. Quando você fala, Ricardo, vai lá pegar o seu caderno dentro do armário da Pro. Ele vai falar, Ricardo vai pegar o caderno. Ricardo vai pegar o caderno. Ricardo vai pegar o caderno. Ele, quando ele fala ele, né? Ele está falando dele mesmo. Né? Ele vai pegar o caderno. Ele vai pegar o caderno. De quem que ele está falando? Dele mesmo, tá? Instabilidade de humor, que a gente já falou, repetiu aí, isso. E dificuldade em coordenação motora fina. Não tenham muitas expectativas com relação à coordenação motora. Esse aluno que eu coloquei aí o meu aluno para ilustrar para vocês,
Até hoje ele está no processo de alfabetização e ele não consegue escrever. Nem grande, nem pequeno, nem bastão, nem sem bastão. Então é usado colagens. Né? Ele está numa escola especial, ele está, aliás, numa classe especial no estado, porque é em Guarulhos. E lá tem ainda classe especial. Ele usa a escrita com colagem, né? Então ele vai colando. Então, a dificuldade de coordenação motora, não adianta botar um caderno na frente quando eles são pequenos, né? Eles vão desenvolvendo algumas habilidades, eles vão desenvolvendo. Um caderno, uma rotina e falar para ele, copia, né? Ele tem dificuldade na coordenação motora fina, tá? Vamos lá olhar qual o papel da escola, né, com relação ao autismo. É garantir a aprendizagem de todos. Muita ou pouca, eu tenho que propor, né? Então, esse é o papel da escola. Dar oportunidade para que todos aprendam. O que eles vão aprender é a gente que vai saber. A gente que é professora, a gente tem que saber, tá bom? Então, como que a gente pode ajudar esse aluno autista que está lá na escola? Primeira coisa é conhecer ele, né? Se ele não gosta de barulho, se a gente percebe que quando a sala está muito agitada, ele leva as mãos na orelha, isso demonstra o quê? Que ele é intolerante ao ruído, né? Se eu dou um caderno para ele quando ele chega lá na escola, né? Um lápis, ele fica olhando e não faz nada, ele não escreve, pode ser que ele não escreva, tá? Mas é importante que vocês conheçam o aluno. E segundo item aí, quem vai ajudar vocês a conhecer esse aluno são os profissionais que estão diretamente ligados a ele, além da mãe, né, que é o nosso primeiro contato na escola, a família, algum irmão, depois que ele for encaminhado, ou se ele já vai na sala de recursos, conversar com esse professor. Quem vai dar apoio para vocês são essas pessoas. Quem vai ajudar vocês a conhecerem o aluno são essas pessoas. Nós temos aqui em Campinas 2 instituições que atendem os autistas, a Adacamp e a Pestalozzi. São instituições públicas que vão via sistema de saúde e as duas eu posso garantir para vocês que tem uma vez por semana um espaço aberto para a equipe conversar com a equipe da instituição, conversar com a equipe escolar. Entre em contato. Se vocês estão com dificuldade, procurem o apoio dessas instituições, porque a gente tem uma questão de convênio que o aluno que frequenta a Adacamp e a Pestalozzi, eles não podem frequentar a sala de recursos. Por quê? Porque a verba pública para o pagamento do pedagogo, ele já tem na instituição. Então, ele tem o pedagogo especializado lá na instituição. Então, ele não pode ir para a sala de recursos. Então, no caso do aluno que não vai na sala de recursos, ele vai na instituição. E se ele não vai na instituição e nem na sala de recursos, esse menino precisa de ajuda. Vocês precisam de ajuda. Busque a coordenação, busque a equipe gestora para vocês fazerem o encaminhamento dele. Se precisar fazer intervenções junto às famílias, ela não aceita, né? Mora longe, Adacamp é longe, Pestalozzi é longe, a sala de recursos é do lado de lá, não tem nada perto, sem o apoio de alguém, um especialista para poder ajudar vocês, é muito difícil. Então, briguem por esse atendimento. Se ele não vai em nenhuma instituição, o mínimo a sala de recursos, tá bom? Colocar o aluno preferencialmente perto de vocês, né? Desfocado de portas e janelas, porque senão, toda vez que entra alguém, ele perde o foco. Tá perto da porta, entrou alguém, perde o foco. Bateu na porta, perde o foco. Tá? Então, evitar janelas. Né? Se ele está sentado do lado da janela,
Se tem cortina, ótimo. Agora, se não tem, bom, até a cortina pode tirar ele do foco, tá? Então, escolha o lugar. Escolha o lugar e determine o lugar, né? Eu acho que eu até coloquei isso depois, mas coloque ele próximo a você para que ele mantenha o foco e a atenção na sua aula, né? Ele se identifica com aquilo que é dele, né? Então, os pequenos, eu falo até para colocar na carteira dele uma foto, né? Porque quando eles chegam pequenininhos, lá no primeiro aninho, eles não sabem ler ainda, mesmo que ele tenha habilidade, potencialidade para isso, ele não sabe ler ainda. Então eu coloco uma fotinho dele, uma foto dele na mesa, então ele sabe que aquele espaço é dele, né? Ele se identifica com aquilo. E não ficar trocando ele muito de lugar. Deixe ele no espaço dele, né? Ele fica mais confortável dessa forma. Esse início de ano, né, que foi curto, mas nós fomos avaliar alguns alunos, nós recebemos também bastante autista esse ano, de contê-lo com uma carteira. Né? Às vezes a carteira não é para segurar, é para ele se sentir mais confortável dentro de um espaço limitado, dentro de um espaço que é dele, tá? E nós vamos olhar um pouquinho aí sobre a rotina, né? Então eu estou falando da rotina, antecipar sempre de forma concreta as etapas do desenrolar da aula, que é isso que eu vou mostrar no slide seguinte, e tentar ao máximo improvisar, né? Porque aquilo que você propõe, ele tem que ser cumprido. Para ele é muito difícil você propor, você planejar uma aula e não dar conta de fazer aquilo. E a gente vai ver um modelo disso logo em seguida, tá? Como as crianças estão em casa, isso é um modelo de rotina, né, de uma psicóloga, e ela é para ser trabalhada em casa. Aonde eles estão nesse momento? Em casa, né? Eles estão em casa, mas não é porque eles estão em casa que eles não têm que parar um momento para eles poderem estudar, né? Todo mundo está estudando em casa, nós estamos trabalhando em casa. Então, estabelecer essa rotina para eles é muito legal, né? Então, a gente põe lá as figurinhas, né? Recorta, ela é feita desse jeito, recorta e cola no relógio a hora de acordar, a hora de deitar e o que é que vai ser feito naquele determinado horário por dia. O autista funciona muito bem desse jeito. Essa é uma rotina doméstica, tá? Que vocês podem usar na orientação dos pais, né? A gente sabe que muitos dos nossos pais, eles mesmos têm dificuldade disso, de entender que a rotina ela é muito boa, né? A rotina não tem nada de negativo, a rotina é boa. A rotina, a maior dificuldade é construir a rotina, é quem constrói a rotina. E não de quem precisa seguir a rotina. Seguir rotina é muito bom, né? Se você bota o despertador para tocar, eu não gosto, eu acordo às 9. Então, eu todo dia acordar às 9, né? Mas todo dia eu vou deitar às 11, né? Estabelecer uma rotina. Eu paro para almoçar ao meio-dia, né? E dentro desses horários, no meu período da manhã, eu tenho isso para fazer. Mas eu vou mostrar para vocês uma rotina que vocês podem usar na escola, tá? Quando a gente voltar. A rotina de casa, mostrei a rotina de casa que vocês podem introduzir na orientação dos pais. E aí uma rotina, um modelo de rotina para ser feito na escola. Então, isso pode ser colocado na primeira aula do professor
hoje é uma segunda-feira, eu vou colar na lousa, lá no cantinho da lousa eu vou colar. Hoje é segunda-feira, tem aí todas as aulas, né? A minha primeira aula é de matemática, a segunda e a terceira é de português, daí tem o intervalo, depois tem mais 4 aulas, 2 de história e 2 de projeto de vida. Então, o professor de matemática, o primeiro a entrar na turma naquele dia. Ele cola a folhinha da segunda-feira, né? E junto ele coloca lá para o que ele vai fazer. Primeira coisa que ele vai fazer é a chamada. Terminou a chamada, ele vai corrigir a AP. Isso daí é invenção, tá, gente? E depois ele vai entregar uma atividade para eles fazerem em casa. Então, o autista, mostra para ele. Então, hoje é segunda-feira, né? É tanto bom para aquele que já lê, como para o que não lê. Hoje é segunda-feira, né? Nossa primeira aula hoje é matemática. Olha o que nós vamos fazer na nossa aula hoje. Depois da chamada, a gente vai corrigir, pode determinar, até vou corrigir a atividade 20, 21, 22, 23 e 24 nessa aula. Uma aula só, né? 45 minutos agora. E depois eu vou entregar uma folha de atividades para serem desenvolvidas em casa para desenvolver essa habilidade. Onde que eu faço isso, professora? Eu faço numa folha de sulfite, né? Precisa ser digitado? Não. Pode ser na lousa? Pode, né? Que se a gente, por exemplo, segunda-feira, toda segunda-feira vai ser do mesmo jeito. É a rotina, né? Se mudar, fala para ele, entrou um professor novo de português, né? Ele não vai conseguir dar aula de segunda-feira. Ele tem outra escola na segunda-feira. Conversa com ele, antecipa para ele o que é que vai acontecer. A partir da segunda-feira que vem, nós vamos mudar o nosso horário de aula, né? Depois da aula de matemática, vai ter outra aula. A gente ainda não sabe qual será, mas não vai ser de português. Por quê? Porque ele pode entrar num grau de instabilidade quando ele não vê a professora de português entrando depois do professor de matemática. Beleza? Essa rotina é muito boa, gente. Muito boa. Nos anos iniciais, é legal trabalhar com cartazes de pregas e você vai alterando, com desenhos, mas a rotina é indispensável pro aluno autista, tá bom? Tanto em casa como na escola. Sempre quando você conversar com um profissional ligado ao autismo, ele vai te dizer isso, tá bom? Então vamos lá para continuando, né? Construir parcerias com a família conhece a criança, né? Mostra para ela que a motivação, que os progressos dele têm que ter reforço positivo e a escola vai ser a sua grande apoiadora. A família vai ser sua grande apoiadora. Auxiliar na organização do material e das tarefas. Nós estamos agora, né, afastados. Eu fiz um slide falando sobre isso, mas não deem folhas soltas para ele descontextualizada. Se eu tenho uma sequência de atividades de matemática, como eu falei da correção da AP, né? Tenha isso tudo de forma organizada, né? Para ele é muito mais fácil a compreensão, a sequência de coisas, né? Como numa rotina, como num horário, num quadro de horário. Seja você o professor, né, o interlocutor de como fazer essa rotina, de como organizar a rotina. Identifique suas coisas, como eu falei da carteira, né, para ele ter referência. Na hora de dar comandas, seja claro, objetivo e pontual, né? E dar várias comandas ao mesmo tempo desorganiza ele, né? Ele não compreende, então dê uma por vez.
Nós já vamos falar, peraí, só um pouquinho. Eu fico pensando assim, ele deve estar pensando, e agora, como que eu faço? Né? Reforço positivo, nos comportamentos adequados, textos muito longos dificultam a aprendizagem, mesmo muitos sabem ler, né? Divido em partes e cada vez que for trabalhado uma das partes, faça perguntas, uma, duas, do que você realmente quer que ele aprenda. E naquele texto, as perguntas, a resposta às perguntas, elas precisam estar inseridas no texto. Quando ele voltar para o texto para localizar a resposta, que ele localize de forma clara, né? Sem coisas que dificultem, tá? As perguntas objetivas, é muito bom que tenha só 2 opções de resposta, né? Onde uma é certa e não tenha dificultadores e nem muitas coisas que podem confundir, né? Enunciados breves, perguntas breves e com respostas também muito breves e muito assertivas, né? Direcionadas. Com relação às questões de múltipla escolha, ou que ele tenha que escrever, ou que ele tenha que colar, ou que ele tenha que buscar, tá? Prestar atenção no foco de interesse da criança para usá-lo como estímulo positivo, é aquilo que eu falei do dinossauro, né? Que este seja o caminho. Ele gosta de dinossauro, que esse seja o caminho. Vamos lá, continuando. Não propor atividades muito infantilizadas, né? Porque a gente vê existe uma diferença grande entre adaptar uma atividade e uma atividade diferenciada, uma atividade diversificada. Adaptar é diferente de diversificar. Diversificar é diferente, né? Então, adaptar uma atividade, a gente foge daquilo que é o diversificar, que é isso que a gente não quer que aconteça, tá bom? Adaptar eu estou ensinando naquele dia sobre relevo, a atividade dele vai ser sobre relevo, né? Eu vou adaptar a forma de propor, de que jeito? Em partes, dividindo o texto, depois dos textos, perguntas, né? Perguntas objetivas, claras, que ele localize, tá? Estabelecer tempo, né? Primeira aula começa a tal hora, a última aula, tal hora, né? Nós temos, na aula de matemática, olhando para aquilo, eu tenho 10 minutos, 5 minutos para fazer a chamada. Eu tenho que terminar a tal horário. Então, início de tarefa, fim de tarefa. Isso funciona muito bem, tá, gente, para o autista. E, antes da gente falar das comandas aí do período de pandemia, dizer para vocês que o vínculo afetivo ainda é o melhor caminho, né? O vínculo, qualquer um, se ele sabe que você gosta dele, que você apoia ele, esse vínculo afetivo, ele vai ser um aliado seu, com certeza. Pode não ser fácil, aliás, não é fácil, exige muito da gente, né? Das mudanças e das transformações da gente, mas ele é possível. Hoje, quando eu vejo lá aquele meu aluno mexendo com as letras, eu fico pensando, caramba, eu nunca pude imaginar que esse menino um dia fosse capaz, né? Mas a gente não pode desistir de jeito nenhum, tá bom? Então vamos lá ver algumas. Nós estamos afastados, né? Então a gente fica com as nossa rotina meio atrapalhada, né? Mas a gente tem que mandar atividades também adaptadas para esses alunos. Organizem, conversem com a equipe gestora, né? De que forma, o que é concreto é mais fácil para ele, o que for proposto num papel
para ele é muito mais fácil, né? Juntem uma vez por semana todas as atividades, veja se existe a possibilidade de imprimir, imprime e a família vai buscar, né? Coisas curtas, objetivas, claras. Ele leva aquele bloco, ele devolve aquele bloco, né? A atividade que é proposta para ele e para as famílias tem que ser prazerosa, né? Tem que ter funcionalidade, não pode ser um momento de estresse. Nós somos professores, mas quantas famílias a gente tem em casa que a mãe está se virando nos 30 para poder estar ajudando? E vocês sabem disso muito mais do que eu, né? Então precisa ser um momento prazeroso, afetivo entre a família e o autista. Outra questão que a gente esteve conversando, né, conversando com alguns professores das salas de recurso, é com relação a grupo de WhatsApp. Muita gente tem usado, né, o WhatsApp como um recurso aí para as turmas de sala de aula para dar comandas. O autista ele deve ficar boiando quando você fala o que tem que fazer, um montão de coisas que tem que fazer, tudo de uma vez, né? Ele não entende e ele não vai fazer, né? E se ele não entende, quando a gente não entende, a gente não tem interesse, né? Isso é nato até do ser humano. Então, ocupe-se um pouquinho com esse aluno, né? Chama ele individualmente no WhatsApp. Né? Se eu tenho uma comanda para todos os alunos com 4 itens, para ele, eu falo ele me responde. Eu mando outra comanda, ele me responde. Uma por vez, tá bom? Converse com a equipe gestora sobre essa possibilidade de estar imprimindo as atividades nesse momento. Quando a gente está na escola, a gente está na escola, a gente faz as intervenções, mas nesse momento não é o mais adequado, né? E lembrem-se, vocês não estão sozinhos, nós estamos aqui. A equipe de educação especial é composta por 6 pessoas, 2 professores coordenadores. Liguem aqui para a gente, liga na mesa lá do Ayrton, pede para falar, pede para fazer intervenção, converse com a equipe gestora, fale das suas dificuldades. Nós estamos aqui prontos para ajudar. A gente trabalha para isso, né? Para colaborar, tá bom? Eu fiquei muito contente pela oportunidade da gente estar junto mais uma vez. Desejo a vocês uma boa semana e fiquem com Deus, fiquem em casa e qualquer coisa pode chamar a gente. E eu acho que a gente ainda se encontra antes de terminar tudo isso, tá bom? Um beijo no coração de cada um de vocês.